Lição 11. O culto da Igreja Cristã. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, verso 26. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Leitura bíblica em classe, Efésios 5, verso 15 ao 23. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Introdução. Nesta lição, vamos estudar o culto sobre cristãos sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual no contexto da igreja cristã. Destacaremos o papel da Bíblia e de adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Primeiro ponto, a natureza do culto. O culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. O culto deve ser solene. Por solene nos referimos aos que traz respeito e é majestoso. Isto significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ornamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordens. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decência e adoração. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia, visto que Deus é santo. O culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida
de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Segundo ponto, o propósito do culto: glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. E Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Quando não se cultua a Deus, de fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com o culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro que um dos propósitos de cultuar é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Terceiro ponto: a liturgia no culto. A exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério, escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto.
O apóstolo Paulo pôs a doutrina instrução como uma das necessidades da igreja. Encontramos nesse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras. A adoração entusiástica. A adoração aparece, em primeiro lugar, na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração da igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de culto alegres. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também na liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Nessa lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamismo pelo Espírito Santo. Esse foi mais um resumão EBD aqui no Esperança. Esperança contigo, proclamando juntos o reino de Deus.